Hello, sétimo ano. Aqui quem tá falando é a Teacher Jéssica e eu vim hoje pra gente iniciar o nosso capítulo number 6, tá? Que já está na unidade 2, na unit number 2. Então é assunto novo, ok? Nós vamos falar sobre society. Do you know what is society? Você sabe o que é society? Sociedade, tá? Um assunto que está super em alta. E aí eu vou ler esse texto e posteriormente eu quero questioná-los com relação a algumas perguntas. Então, let's go, vamos lá. A sociedade é constituída por diversos personagens e mecanismos que formam um grande e complexo tecido. Para atuar com consciência nesse sistema, é interessante que sejam considerados os diversos aspectos da sua composição. Nesta unidade, você vai refletir sobre como a música pode motivar alguém, sobre como os padrões de consumo das pessoas, como elas se divertem e celebram e as alegrias que uma viagem pode proporcionar. Certo? Então, quando eu disse que sociedade é um assunto que está muito em evidência, é porque as pessoas hoje estão tomando um pouco mais de consciência de que algo que é feito individualmente vai refletir num coletivo, né? Então, o conceito de sociedade ele está bastante relacionado com isso. Ninguém mais se preocupa tanto com si mesmo. A gente pensa, se eu fizer isso, vai refletir de tal forma na outra pessoa. Então vamos lá, vou começar a perguntar para vocês. Do you play any instruments? Você toca algum instrumento? Would you like to play one? Você gostaria de tocar algum? Which one? Qual? Respondam daí. What do you like to do on your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tá? Free time é tempo livre. What kinds of moments or achievements in life do you and your family celebrate? Então, que tipos de momentos ou compromissos você e sua família celebram? Think about what and how much you consume. Do you ever consider what you threw away? Então, pense sobre o que e o quanto que você consome. Você se considera... Ou melhor, você considera o que você vai jogar fora? Porque atualmente as pessoas elas compram muitas vezes artigos, né? Coisas que não são tão necessárias e aí acabam descartando de forma incorreta. Então eu quero que vocês pensem daí. What is your dream place to visit? Qual é o seu lugar de sonho para visitar? And why? Por quê? Ok? Então esses são os questionamentos que iniciam a Unit 2 e nós vamos iniciar o Chapter Number 6, que vai falar sobre music, né? Normalmente music, mesmo que cada um tenha um gosto musical diferente, é um assunto que todos gostam, né? É um assunto bastante interessante. Para início, eles pedem para que vocês check the musical instruments you see in the picture, para que vocês chequem quais são os instrumentos musicais que vocês enxergam nessa figura, ok? Então eles iniciam com bass, berimbau, clarinet, drums, flute, guitar, keyboards, maracas, piano, saxophone, trumpet and violin. Teacher, mas tem muitas palavras aqui que eu não sei. Ok, e aí eu entro com a minha dica para que vocês utilizem qualquer aplicativo ou um próprio dicionário, não tem problema nenhum, né? É porque hoje, como o celular está toda hora na nossa mão, fica mais fácil entrar em aplicativos, né, em programas, que é só digitar a palavra e automaticamente ela vai traduzir para o português, tá? Então, é até legal, eu não vou traduzir com vocês que vão traduzir aí sozinhos, para até saber, porque, por exemplo, maracas eu não sei o que é, não lembro da figura do instrumento. E aí é uma forma de vocês, além de saberem como pronunciar, também aprenderem um pouquinho mais do instrumento, ok? Depois que vocês identificarem quais são os instrumentos, vocês vão olhar para essa figura que faz parte do book de vocês e vão checar as que tem e as que não tem vão deixar em branco. Number 2. Can you play any instruments? Você pode tocar algum instrumento? Talk to a classmate about it. Infelizmente, como nós estamos em tempos de pandemia, não vai ser feita a questão de você falar para algum amigo de sala qual é que você toca, mas vocês podem registrar
escrevendo, não tem problema nenhum. Can you play the drums? Se você tocar, yes, I can. Se não tocar, no, I can't. Aqui ainda, ele faz uma retomada do assunto de modal verbs, para saber se você tem a habilidade ou não de tocar algum instrumento, né? Quando eu pergunto, can you play? Você pode tocar? Eu quero saber se você tem a habilidade de tocar. Se você tiver, yes, I can. Se não tiver, no, I can't. Tá bom? Ele retoma um assunto que foi visto no Chapter Number 5, no capítulo 5. Indo, né, um pouquinho mais além, nós iniciamos o vocabulary com instruments, com instrumentos musicais, e agora nós vamos falar um pouco sobre kinds of music ou types of music, tá? Isso aqui é um assunto que é extremamente peculiar. Cada um tem um gosto, né, musical. For example, I love pop music, I love rock, mas tem gente que eu sei que não gosta, né? Então, dependendo do kind of music, do tipo musical, vai ser algo muito subjetivo, vai ser algo muito pessoal, ok? For example, rock. Do you like rock? Se você gostar, yes, I do. Se não, no, I don't. Jazz. E tem o so-so, né? Para dizer que ou more or less, mais ou menos. Jazz. Do you like jazz? Samba. Samba é aí um kind of music muito particular nosso aqui no Brasil, né? Heavy metal. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu gostava muito de love metal, que são músicas que tem a pegadinha mais ali da guitarra, né? Do rock mesmo, mais pesado, mas são músicas românticas, tá? Scorpions, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar na banda Scorpions, mas depois, se quiserem, me peçam aí sugestões de música. É muito legal, bem legal mesmo. Country. O country, ele é o que é mais parecido com o nosso sertanejo, tá? A palavra country, ela significa interior. Então, são músicas escritas que contam um pouquinho da história no campo, do interior. Taylor Swift, né? Ela é um exemplo. Hoje ela é mais pop, mas quando ela iniciou a carreira dela, ela era muito country, né? Ela era uma estrela, uma referência de música country. E o rap, que nós temos aqui também vários artistas que cantam esse tipo de gênero musical. É um gênero que engloba mais a questão de protesto, né? De dizer o que acontece em favela. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E o rap em inglês, por exemplo, ele já vai ter uma outra abordagem, porque além dele falar a questão do que acontece em favela, em periferia, ele também aborda a questão de ostentação, né? Então, aqui no Brasil também temos alguns. E aí eu deixo essa pergunta em aberto com vocês. What's your favorite song and why? And what's your favorite kind of music? Qual é a sua canção favorita e por quê? E qual é o seu tipo de música favorito? For example, I don't have a favorite song. Eu não tenho uma música favorita. Eu gosto de muitas músicas. Mas se eu tivesse que lembrar uma agora, seria do Ed Sheeran, né? Photograph. Eu adoro aquela música, eu acho muito bonita. Pessoal, aqui já é relacionado à nossa gramática, tá? A gramática que nós vamos trabalhar. Já vou logo adiantando que é uma gramática muito simples. Então, de certa forma, isso é um alívio para vocês, né? Past simple of verb be. É o passado simples do verbo to be. O verbo to be, vocês viram ele bem destrinchado, começando lá no 5º ano e no 6º ano. Agora vocês vão ver o mesmo verbo to be, só que conjugado no tempo do passado, ok? É importante vocês se lembrarem que quando nós vamos estudar os verbos no passado eles são divididos em 2 categorias. Verbos regulares e verbos irregulares, tá? Como o próprio nome já diz, verbo regular é aquele verbo que segue uma certa regra, enquanto os irregulares, eles não seguem regra nenhuma, tá? Então, portanto, quando eu for conjugar um verbo que é irregular no passado, ele vai ter muita modificação. Ele vai mudar bastante da forma do presente para o passado, ok? Então, o que é que vocês têm que focar?
o verbo to be, no passado, ele vai ter duas possibilidades, was ou were. E é importante que vocês entendam quais são os sujeitos que vão utilizar o was e quais são os sujeitos que vão utilizar o were, tá? Como a própria tabela já está aqui, o was vai ser para I e he, she ou it, para eu e a terceira pessoa do singular he, she ou it. E o were vai ser para you, no singular, que é o você, e para we, you e they, no plural também, tá bom? Quando eu quiser colocar no modo negativo, eu vou colocar apenas o not depois. Então, was not, were not. E na forma interrogativa, eu vou colocar o verbo to be antes, tá? Eu vou iniciar a frase com o verbo to be. Então, enquanto na afirmativa e negativa eu colocava sujeito e verbo, aqui eu vou colocar verbo, sujeito, tá? Interrogativa, was I, were you, was he, was she e por aí vai. Eu também posso contrair e abreviar as formas no modo negativo. Como? Eu boto was not, vai virar wasn't. Were not, vai virar weren't. Teacher, tem algum problema se eu não abreviar? Não tem problema desde que o enunciado do exercício não peça para ser na short form ou contracted, ou contraído. Se o enunciado do exercício estiver pedindo para que você coloque o verbo contraído ou abreviado e você colocar da forma completa, aí vai ter problema, porque vai estar errado não a questão do verbo, mas vai ter o problema de você não estar seguindo a regra que foi proposta no exercício, certo? E aí é importante para que vocês, além de aprenderem como que vai ser o verbo, aprenderem expressões que se remetem ao tempo passado. Por exemplo, a week before, uma semana antes, quer dizer que já passou. Last night, na noite passada. Last month, no mês passado. 2 days ago, 2 dias atrás. A month ago, um mês atrás. E yesterday, que é o ontem. Então, são exemplos de expressões que nós utilizamos quando estamos nos referindo ao tempo que já passou, ao passado simples, ok? Eu coloquei aí o Ed Sheeran, tá? Na verdade, tinha no livro de vocês e foi coincidência, porque eu adoro as músicas dele. Então aí tá, read the biography of Ed Sheeran. Leia a biografia do cantor, né? Ed Sheeran was born in 1991 in Halifax, England. Então, na Inglaterra. He wasn't famous when he lived in Halifax. Ele não era famoso quando viveu lá. When he was just a teenager, quando ele era apenas um adolescente, he moved to London to pursue his music career. Ele se mudou para Londres para conseguir, né, um maior sucesso na carreira. Some of Ed Sheeran's first tweets were the ATM and You Need Me, I Don't Need You, tá? E aí, The ATM, You Need Me, I Don't Need You são exemplos de sucessos dele, ok? Aqui vocês podem ver o vídeo de uma música no YouTube, né? Perfect, que é uma música bem bacana. Letter A, B or C. The words in bold, as palavras que estão aí mais destacadas, indicate, elas indicam o quê? The future, algo que ainda vai acontecer. The past, algo que já passou. Ou the present, o presente. Cross, marquem aí. The form was corresponds to. A forma was do verbo ela vai corresponder a quais sujeitos? I, he, she ou it, ou you, we, they. Cross, marquem. And letter C, the form were corresponds to. A forma were corresponde a I, he, she ou it, you, we or they. Cross to. Marque aí também, ok? Galera, o que eu tinha para explicar para vocês era isso. A gramática é uma gramática muito boa, vocês conseguem estudar sem grandes intercorrências, sem muitos problemas. Como tarefa de casa, eu peço para que vocês resolvam o capítulo number 6, façam os logs, tá? Os logs, por mais que eles deem trabalho, eles vão ser os exercícios que vão fazer com que vocês treinem de fato o inglês, porque eles exigem uma maior escrita, um maior raciocínio. Realizem os exercícios de áudio,
Alguns alunos estão com dificuldade para acessar os áudios estão na plataforma, é só ir lá no SAS TV, na parte do listening, vocês encontram os áudios de inglês e, obviamente, focar na gramática, além dos vocabulários, ok? Kisses, vou ficando por aqui, bye bye!